Bom dia, pessoal. Vamos chegando. Bom dia a todas. Hoje a gente vai falar sobre negociação da execução. Esse convidado de hoje é um fera, talvez um dos que mais conheça sobre o tema no Brasil, né? E é o tema da moda, né? Negociação da execução, né? Como é que a gente pode transformar a execução para ela ser mais eficiente, com alguma dose aí de cooperação, à luz dos negócios jurídicos processuais. Pedro acabou de entrar. Pedro, você me manda aqui o pedido para a gente... O que é que eu te mande? Acho que chegou aqui. Vamos ver aqui. Fala, meu amigo. Fala, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem? Você me ouve bem? Tô te ouvindo. E você? Consegue me ver? Como é que tá o áudio? Tá tudo tranquilo? Maravilha. Não, te vendo bem, ouvindo bem também. Dizer, primeiro, agradecer seu aceite do seu convite. Dizer que para a gente, para a ESA, especialmente, é uma alegria. E para mim, também, particularmente, é muito bom te rever, né? Eu acho que a última vez que a gente se viu aí, ainda que pessoalmente, foi naquele evento que você até me deu o livro. Aliás, o livro que embasa a nossa live de hoje, devidamente autografado. Foi uma alegria muito grande poder desfrutar aqueles momentos com você. A gente conversou muito sobre a minha tese também, sobre o seu livro. Então, para a ESA realmente é muito legal. Pedro, a dinâmica da ESA é a seguinte, eu te apresento rapidamente, te passo a palavra para considerações iniciais, fixo aqui o tema na tela e aí depois a gente começa a trocar as perguntas, tá? O tema de hoje é negociação da execução. Bom, o Pedro Henrique Nogueira, ele é pós-doutor pela Universidade Federal de Pernambuco, doutor pela Universidade Federal da Bahia e professor na Universidade Federal de Alagoas, além de advogado, autor de diversos livros, esse que eu mostrei aqui agora, Negócios Jurídicos Processuais, né? Fora que ele coordena com o Antônio do Passo Cabral a coleção de negócios processuais da Juspod, tomo 1, tomo 2, vários artigos incríveis sobre o tema, aliás, um que eu cito muito na minha tese é o Promessa de Recompensa Judicial com o professor Fred Didier, incrível, lá de 2014. E realmente, Pedro, é muito bom ter você aqui, tá? Passa a palavra, irmão, fica à vontade. Marcelo, primeiro quero te dizer da minha alegria, que fiquei muito honrado, né? Convite da ESA, convite seu, e convite seu eu recebo como intimação. Não tenho como recusar. Você é um amigo querido que o processo civil me deu. E, de fato, a última vez que a gente se encontrou em Porto Alegre, Porto Alegre, isso. no Congresso, foi muito bacana, né? Muito bom. E a gente pôde bater um papo, conversar sobre direito, sobre outras coisas também. E de modo que é um prazer muito grande nessa situação em que nos encontramos, já que a gente não pode se encontrar presencialmente, pelo menos a gente bate um papo e conversa, vê os amigos aí pela tela. É alguma coisa, Exatamente. né? Não é o ideal, mas é alguma coisa Já, e já a é, né? saudade E, aí de aliás, todos, mas... eu já vejo aqui, Pedro, grandes amigos nossos, vejo o desembargador Alexandre Câmara presente, vejo a desembargadora Flávia Romano aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Márcio Faria, Maurício Antunes, enfim, vários professores de processo aqui já prestigiando a nossa live nessa manhã de quarta. Mas vamos lá, Pedro, a gente tem muita coisa para conversar, eu quero muito te ouvir, você é um grande especialista no tema, uma grande referência. Dá um panorama um pouco assim para situar. O nosso público é muito eclético. Tem estudantes, tem estagiários, tem advogados, tem professores, tem pessoas que sabem muito mais que a gente. Então, assim, tem de tudo aqui. Então, situar o pessoal aqui no sentido assim, fala um pouco sobre os negócios jurídicos processuais, como é que era isso antes do CPC 2015, como é que está o regramento agora no Código atual, e aí a gente vai avançando. Show, vamos lá. Bom, primeiro também deixar um abraço para todos que nos assistem, né? Todos aqueles que irão nos assistir, pois imagino que a live ficará disponível. Com Sempre certeza. assim. Então, deixo aqui um abraço atual e futuro a todos aqueles que nos assistem, né? Bom, eu vi aqui minha sócia, acabou de entrar, André Maranhão, Fernanda, várias pessoas entrando, várias pessoas conhecidas aqui entrando. Não tenho como nominar, senão a live vai ser nominando as pessoas que estão participando, estão assistindo aqui a live.
Mas, em relação aos negócios processuais em geral, a gente sabe que o CPC realmente foi um ponto fora da curva, né? O CPC que completa 5 anos, trouxe um novo regramento e associado a esse novo regramento, com mais abertura para as partes negociarem o processo, para as partes participarem da construção do procedimento. Essa abertura normativa também trouxe, associado a isso, uma abertura doutrinária. Muitas pessoas se interessaram pelo tema, quer diretamente, quer indiretamente. Você, por exemplo, na sua tese, dedica um capítulo para tratar disso, que mostra como esse tema é transversal e como esse tema se insere em outros temas. Então, em alguns momentos ele é um tema, em outros momentos ele é um subtema, mas ele está sempre ali permeando praticamente todas as discussões do processo civil contemporâneo. E a gente observa, assim, nos últimos 5 anos, uma mudança muito importante na forma como as pessoas compreendem esse espaço de autodeterminação, esse espaço de liberdade, para que as pessoas possam negociar o processo. E a gente sabe que essa liberdade não é absoluta, isso não significa dizer também que as partes vão negociar, convencionar sobre tudo que quiserem, não é bem assim, mas é preciso deixar claro, esse é um ponto de partida. O nosso código de 2015 é um código que timbra a liberdade das partes e reforça isso. O CPC de 73 tinha, em algum grau, essa abertura. Mas aliás, não Pedro, dá, não dá para comparar. só me permite aqui, Pedro, um parêntese rápido. Aliás, no seu livro, que é excelente, que eu li, você faz um recuo histórico, você vai até as ordenações, né? Afonsinas, Manuelinas, Filipinas, mostrando que lá já existiam também alguns exemplos, ainda que embrionários, de negócios processuais. Eu achei isso muito interessante. Pois é. Até nas ordenações a gente encontra manifestações muito tímidas de negociação processual, mas existiam, claro. CPC de 73, dando um salto aí, né, para a gente não gastar muito tempo com essa evolução histórica, o CPC 73, de forma bem pontual, também abria espaço para isso. Eu já presenciei como advogado negociações processuais, ainda sob a vigência do CPC de 73, quando nem se discutia esse tema, praticamente no Brasil, e quando a expressão negócios jurídicos processuais era abominada na doutrina. Então, preciso deixar claro isso também. O tema não é assim, completamente novo, né? Agora, com o CPC 2015, a roupagem é completamente diferente. Nós temos, para descrever assim, essa inovação, né, esse ponto fora da curva, nós temos a norma do artigo 3º, parágrafo 2º, que é uma norma fundamental. E é fundamental, não é por apelo retórico, é fundamental porque ele está inserido no capítulo de normas fundamentais do Código, que é a norma do respeito ao autorregramento da vontade, que estabelece que o juiz deve priorizar a solução autocompositiva. E a autocomposição sobre o processo é uma das dimensões da autocomposição. Faz parte da autocomposição. Não posso achar que a negociação sobre o processo é alguma coisa diferente da autocomposição. É uma dimensão da autocomposição. E se o Estado tem que priorizar a autocomposição, isso significa dizer que o Estado deve respeito às autocomposições materiais e processuais. Isso é o que está no artigo 3º, parágrafo 2º do Código. Fazendo uma análise mais panorâmica, a gente vai encontrar diversos negócios jurídicos processuais típicos, vários, acordos de suspensão do processo, eleição de foro, convenção de arbitragem, mencionado, né, não só no CPC, mas também na Lei 9.307. Escolha do perito. Escolha consensual do perito, e por aí vai. Né, por aí vai. E, entrando especificamente naquilo que se tornou o grande foco de interesse para muitos, o artigo 190, que é a cláusula geral de negociação processual. Para quem ainda não teve a oportunidade de se debruçar sobre esse assunto, já que aqui nós temos também estudantes, né, na live, então fica a dica. O artigo 190 é um artigo que não tem precedência histórica, nós não temos nada parecido com ele nas legislações anteriores,
Então, realmente é algo inovador e que traz a abertura muito grande para a negociação atípica. Quer para negociar o procedimento, você desenhar um procedimento de acordo com a conveniência das partes, quer para convencionar sobre as situações jurídicas processuais. Porque, às vezes, você negocia situações jurídicas sem alterar o procedimento. Eu posso negociar sobre direitos processuais, deveres, litigância de má-fé, prever sanções premiais, você gosta disso, né? Sanções premiais nas convenções processuais. Tudo isso exercitando essas faculdades que decorrem do artigo 190 do Código. Isso, veja, é para o processo civil em geral. O processo civil em geral. E para a execução, Marcelo, aí a abertura é ainda maior. É curioso isso. Eu já escrevi, tem um texto sobre isso, eu falo isso na última edição do meu livro. Não há nenhum outro procedimento como o da execução que traga tamanha abertura para a negociação como da execução civil. Vejam, além desse conjunto normativo, artigo 3º, parágrafo 2º, artigo 190, nós temos a regra do artigo 775 do CPC, que consagra a disponibilidade da execução. Essa não é uma regra nova, essa regra já existia praticamente idêntica no CPC de 73. Mas o somatório desses enunciados normativos dá, de fato, uma dimensão muito ampla. Você dizer que a execução, primeiro, se desenvolve no interesse do credor, segundo, que a execução é disponível para o credor, você confere aí uma margem de negociabilidade muito grande, sobre tudo, sobre medidas executivas, então, e por aí vai. Então, o cenário normativo é esse. Nós temos hoje, positivado no nosso sistema, uma abertura normativa para que a execução seja negociada. Às vezes, a nossa percepção é que eu falo nós, estou generalizando, né? Estou me incluindo aí, já que a gente está falando aqui também para advogados, a live é da ESA, né? Às vezes os colegas advogados não aproveitam bem o instrumental que normativamente nos é colocado. Às vezes a gente, inclusive, perde oportunidades na fase de negociação, na fase contratual, de aprimorar uma futura execução, garantir melhor um crédito, porque não desperta para essa perspectiva, né, de negociar a execução. E, Pedro, eu vou até além. Eu digo assim, hoje em dia, um contrato, né, você está negociando um contrato que não contenha hoje negócios jurídicos processuais, é um contrato que perde uma oportunidade gigante de você ou se blindar, ou de você maximizar, enfim, a sua posição jurídica no futuro litígio. Você tem que usar hoje os advogados do setor contratual, tem que andar de mãos dadas com a galera do contencioso para poder dar uma aditivada, uma anabolizada nesse contrato, de modo a favorecer e melhorar a posição jurídica do cliente lá, no caso de uma futura demanda. E a execução, como você colocou, talvez seja o campo mais fértil, né, para uma negociação processual. Eu acho a execução um campo muito fértil. Se a gente pensar na execução ajuizada, eu acho que é um terreno muito propício para negociação processual. Eu tenho presenciado isso. E se a gente for pensar também na execução que ainda não aconteceu, aquilo que seria, digamos assim, um projeto de execução, também, porque você tem a oportunidade de quebrar todos os gargalos da execução negocialmente. A gente sabe que isso está espelhado no Justiça em Números. A execução é o grande problema da Justiça Civil brasileira. De modo particular, a execução fiscal. Mas a execução também é um grande problema. A execução fiscal é o caos, né? O Justiça em Números mostra isso. E é curioso, fazendo um parêntese aqui, é curioso como a gente estuda pouco a execução fiscal. Talvez se estivéssemos nos Estados Unidos, estava todo mundo estudando a execução fiscal. Porque o problema do nosso processo civil é a execução fiscal, mas a gente não dá muita atenção à execução fiscal.
E execução Eu fiscal vi, pode ser eu vi negociada. um levantamento do CNJ recente, diz que a execução fiscal, Pedro, parece que representa acho que 32,4, alguma coisa assim, do estoque de ações. É uma loucura. Uma loucura. E se você fizer uma análise comparativa do percentual de execuções fiscais com as execuções em geral, esse número vai para mais de 70%. Ou seja, é algo assim impressionante. Né? E você tem a chance, e aqui eu falo não só de execução fiscal, falo de execução em geral, você tem a chance justamente de evitar esses gargalos quando você precisa de uma execução. Você tem como aprimorar o processo. A gente sabe, principalmente quem atua como advogado, os grandes momentos, os grandes dramas da execução, no momento que você precisa se comunicar com o devedor. Nesse momento aí, a eficiência da justiça muitas vezes não corresponde às expectativas do credor. Às vezes é fácil para o devedor se esquivar. Então você consegue, por exemplo, ver uma situação muito simples, comunicar, uma comunicação processual. Você consegue resolver isso prevendo no contrato uma forma diferenciada de comunicação. Ô Pedro, antes de eu começar a te pedir os exemplos concretos, né, eu vou dar a preferência aqui regimental ao professor Câmara, que ele fez uma pergunta aqui, e aí se você puder responder, aí eu começo as minhas provocações nessa sequência. Né? O professor Câmara diz o seguinte: Carnelucci dizia que o contrato de construção de hipoteca é um negócio jurídico processual sobre futura penhora. Podemos emitir um negócio jurídico para permitir a penhora de imóveis impenhoráveis? Há alguma restrição a isso? Pois é, grande Câmara. Né? Câmara, além de ser um amigo querido, é uma referência para todos nós. É o nosso grande professor, Alexandre Freitas Câmara, que muito nos honra. Deixar aqui um abraço para ele. Bom, Marcelo, eu vejo que é possível convencionar sobre impenhorabilidade, de modo a tornar penhorável o que a lei, a priori, disse que não seria passível de penhora. Eu acho que é possível. Acho que é possível a partir do artigo 190. O artigo 190 permite essa disposição sobre situações jurídicas processuais. A impenhorabilidade confere ao executado uma situação jurídica. Uma situação jurídica de não ser responsável patrimonialmente em relação àquele bem, né? Ou seja, não excluir determinado bem, uma espécie de imunidade processual sobre determinada parcela do seu patrimônio. E essa situação jurídica pode ser negociada, eu penso que sim. A gente sabe que esse é um tema muito nervoso. O STJ, por exemplo, quando trata das impenhorabilidades da Lei 8.009, né, do bem de família, do bem de residência, né, como gosta de chamar o professor Alexandre Freitas Câmara, né, ele não é muito simpático à ideia de bem de família, sobretudo depois da orientação do STJ, né, de que o devedor solteiro também goza da impenhorabilidade, né, ele prefere a expressão bem de residência, e eu acho que ele está certo nessa correção terminológica. Mas, apesar do STJ entender que as impenhorabilidades da Lei 8.009 são impenhorabilidades advindas de normas de ordem pública, isso é um entendimento que já antigo do STJ, e, consequentemente, não seriam suscetíveis de renúncia, a parte não poderia renunciar a essa impenhorabilidade. Mas me parece que agora o cenário normativo é outro. Eu acho que o artigo 190 possibilita que as partes abdiquem dessa situação jurídica, todas elas de impenhorabilidade, antes e durante o processo. Então, eu acho que é possível. Tá? Não vou entrar aqui no mérito do que é norma de ordem pública, isso é outro problema. Aí a gente precisaria de uma live só para isso. Né? O que é norma de ordem pública? Eu também não gosto muito dessa classificação e não sou muito simpático à ideia de limitar o objeto dos negócios jurídicos, seja materiais ou processuais, a partir desse critério. Porque essa norma é de ordem pública. E o que seria uma norma de ordem privada? Né? Não é fácil definir isso. Né? Não é fácil. Agora, Pedro, então só para ficar claro para o pessoal aqui, então se o executado ele indica lá como garantia um bem de família, né?
ele não pode depois, na hora do vamos ver, na hora lá que vai ser penhorado, efetivamente, falar para que é bem de família. Se ele indicou voluntariamente aquele bem de família, ele que responde. Ele podia vender, né, e pagar. Então, se ele indicou no processo, então ele seria um venire aí, né? Exatamente. Esse problema que você colocou, Marcelo, ele pode ser examinado a partir de duas perspectivas diferentes, né? Você pode interpretar que quando alguém oferece voluntariamente um bem impenhorável à penhora, está abrindo mão, está renunciando ao benefício da impenhorabilidade. Voltei? Tá tudo Voltou, certo voltou, aí? voltou. Voltou, Beleza. tudo certo. Então, assim, não vejo problema nesse raciocínio. Mas a outra perspectiva, como você colocou, se alguém se comporta no processo de modo a indicar que não vai exercer o direito de arguir a impenhorabilidade e gerou uma expectativa legítima nos outros sujeitos de que, de fato, aquele direito processual não será mais exercido, isso configura uma quebra de boa-fé processual. E você não precisa nem raciocinar no plano negocial, você não precisa nem cogitar, mas houve um ato dispositivo, houve uma renúncia. Não. Objetivamente falando, o executado se comporta de uma forma e contrariar esse comportamento significaria, sem dúvida nenhuma, violar um venire contra facto próprio, contrariar a boa-fé, e o próprio Código prevê expressamente que a parte que dá causa à nulidade não pode invocá-la a seu favor. Esse é um exemplo disso aí, né? Então, se o executado oferece o bem à penhora e o bem era impenhorável, e isso seria um vício, mas quem deu causa ao vício foi o próprio executado. Então, ele depois não pode se beneficiar dessa arguição de invalidade. Agora, Pedro, isso tem uma mão e contramão aí, né? Quer dizer, por negócio, a gente pode tornar o impenhorável penhorável, mas também pode tornar o penhorável impenhorável, né? É o que a gente chama de dar uma blindada no patrimônio via negócios jurídico-processuais. Sim, sim. Acho que é possível. Possível convencionar também na mão inversa, no sentido inverso. O 833, inciso 1, fala isso, os bens declarados, né? Exatamente. Declarados impenhoráveis, né? E já falava. Esse é um exemplo de negócio jurídico tipo que já, de certa forma, era previsto lá no CPC de 73, né? Agora, dá uns exemplos para a gente, aqui saudar o professor Rodrigo da Cunha, dá uns exemplos para a gente de negócios processuais que você tem visto aí na prática para acelerar a execução. Algumas ideias aí para o pessoal. Vamos lá. Algo que eu tenho visto, eu inclusive participei, acompanhei um contrato bancário, cuja discussão era em torno de negócios processuais. Eles têm há pouco mais de um mês. Pouco mais de um mês. O banco exigia a citação e a intimação e mencionava na cédula bancária, na cédula de crédito bancário, expressamente o artigo 190. E dizia que a citação e intimação dos devedores, do devedor principal e avalistas, seria feita através de e-mail, envio de mensagem eletrônica. Isso é uma dica que a gente pode dar, um exemplo, de você implementar a execução de forma mais rápida. Porque você quebra a necessidade de o oficial de justiça procurar o devedor para citá-lo. Bem que hoje já é possível fazer a citação por carta. Mas veja, a citação por carta também não é tão simples, principalmente se você tem um devedor pessoa física. Porque a carta tem que ser entregue a ele, né? Tem que ser a R em mão própria. E às vezes não consegue encontrar o devedor. Então você simplifica essa comunicação usando ferramentas eletrônicas, e-mail, aplicativos de mensagem. Então, essa é uma dica que eu dou. Curiosamente, nesse caso do qual participei, o meu trabalho como advogado era justamente quem estava do outro lado, né? Não era em favor do banco. Isso tensionou muito a negociação,
porque o banco não abria mão. O banco não, vejo que o banco já não trata mais esse tipo de convenção como algo acessório, como algo dispensável. Foi dura a negociação. O banco não abria mão, só, olha, eu só aceito isso aqui. Eu não vou me submeter à aceitação pelos meios convencionais. Isso aqui virou o nosso padrão. O banco já está pensando dessa forma. Né? Então, esse é o exemplo que eu mencionaria. Né? Você simplificar a execução, eliminando a necessidade dos atos de comunicação pelas vias convencionais. Tá? A gente poderia pensar também em escolhas. A gente acabou de falar do pacto de penhorabilidade. Você tornar um bem que é impenhorável como penhorável. Mas você tem a chance também, Marcelo, de, mesmo no universo de bens penhoráveis, você fazer a eleição de determinados bens previamente, de modo que você evita uma discussão na execução sobre a escolha, sobre a indicação. A indicação observou a ordem do artigo 835, está fora da ordem, princípio da menor onerosidade, que a gente sabe também que é uma das válvulas de escape por executado, suscitar algum contraditório na execução. Né? Você realiza uma penhora, vem o executado, suscita um incidente. Olha, isso aqui, existem outros bens, esse bem causa um dano severo ao devedor. E se você negocia previamente, mesmo no universo de bens penhoráveis, você simplesmente evita esse tipo de discussão lá na frente. Né? Então, isso é algo muito, muito interessante também. Avaliação. Avaliação é um negócio jurídico típico. Você pode avaliar convencionalmente um bem a ser penhorado. Né? Antes mesmo da penhora, você já pode atribuir valor ao bem. Esse é um negócio jurídico que sofre uma limitação, porque o juiz tem poder de se detectar que houve uma discrepância, né? O juiz tem o poder de determinar a reavaliação. Mas, de todo modo, se você consegue, na via consensual, encontrar um valor que seja compatível com a realidade, porque às vezes a escolha, às vezes eu diria, muitas vezes a escolha a consensual ou a avaliação consensual não objetiva causar um dano ao devedor ou subavaliar um determinado bem. O objetivo é justamente esse, é você simplificar. Você já tem uma estimativa. Bom, esse bem vale X. Se no momento do processo, no momento em que o bem vier a ser expropriado, ficar confirmado realmente que aquele valor está compatível, o juiz percebe isso, ele não invalida aquela avaliação e o bem está pronto, apto para ser expropriado. Né? Eu participei um dia desses de um negócio jurídico muito interessante. As partes no contrato colocaram que se houvesse execução, né, de parte a parte, estaria vedado o leilão judicial. Só poderia ser alienação por iniciativa particular. Ou seja, querem aí, mal ou bem, evitar uma arrematação, né, por um preço abaixo do mercado, talvez evitar os custos altos de um leilão. Combinaram isso. Vê que interessante também. Muito bom. Muito bom. Excelente. E não há dúvida de que é possível. Né? Não há dúvida. Você tem aí um ato abdicativo do exequente. O credor está abrindo mão de escolher um meio expropriatório. Está dizendo que não vai ter leilão. Então, isso é perfeitamente válido. E torna a execução bem previsível, mais simples, mais rápida, mais eficiente. Eu acho que o exemplo é ótimo. Eu queria te perguntar daquele caso do STJ. Agora, pegando aqui, lembrei aqui, você estava falando desse controle do juiz do negócio processual. Aquele caso recente em que as partes tinham um contrato, se não me engano, era uma cédula de crédito rural. Enfim, lá no contrato eles combinaram que se não houvesse pagamento, poderia ter a penhora antes da própria citação do executado. Né? E aí, enfim, o STJ disse que isso não seria possível. Esse acordo acho que ainda está pendente, né, de julgamento, que envolveria regras de ordem pública, a meu ver, envolveria procedimento, mas tudo bem. Mas vamos ver como é que vai estar escrito isso, né, na redação do STJ. E aí eu fico pensando, Pedro, eu queria te ouvir sobre essa decisão e também ver, como advogado, se não vale a pena, nos negócios jurídicos processuais, quando a gente tiver num contrato,
por exemplo, e aí pegando o gancho da Lei da Liberdade Econômica, que mudou o Código Civil, dizendo que os negócios têm que ser interpretados conforme uma boa-fé, levando em conta a racionalidade econômica, será que as partes não devem explicar um pouquinho melhor que chegaram àquele negócio jurídico processual em razão, talvez, de uma concessão, de uma barganha que foi feita? Isso é uma troca que uma das partes aceitou para que se fosse entabulado aquilo. E aí o judiciário vem e fala, não, isso viola a ordem pública. Quer dizer, tem uma racionalidade econômica por trás, ou pode existir por trás. Então eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso também. Eu acho que isso é muito importante. Usar os considerandos para contextualizar as estipulações feitas nos contratos, porque isso auxilia muito na interpretação. De repente você faz um recorte, interpreta uma cláusula de negociação processual fora de contexto, recortada do que foi convencionado e recortada, como você falou, do contexto econômico que justificou a celebração daquele contrato. Você pode até, à primeira vista, imaginar que seria uma convenção abusiva, ou algo até leonino, e às vezes não é. Às vezes não é. Eu sempre eu gosto de dar o exemplo em palestras, né? O exemplo da prisão civil, né? A prisão civil, quando a gente pensa em que é possível negociar a prisão civil, não, obviamente, para ampliar o prazo da prisão, nem muito menos para prever a prisão nas hipóteses em que ela não seria permitida, mas acho que é possível você abrir mão da prisão. Eu não tenho dúvida na execução de alimentos, especialmente a execução de alimentos envolvendo ex-cônjuges, eu não tenho dúvida. E eu sempre dou esse exemplo, e uma vez, até em Porto Alegre, aliás, foi em Caxias, num evento do qual participei, evento presencial, e aí uma pessoa que se encontrava na plateia, quando eu terminei de expor, me procurou reservadamente e fez a pergunta: professor, uma dúvida que eu tenho. Quem em sã consciência vai abrir mão da prisão civil? Porque realmente a prisão é a graça da execução de alimentos, né? Você pensa, execução de alimentos sem prisão, está faltando algo. Mas veja, a minha resposta para ela foi a seguinte: minha filha, depende do valor da pensão que você está negociando. Então, se você acerta com o credor acerta com o devedor que o valor da pensão vai ser majorado em 50%, você abre mão da prisão lá, sobretudo se o devedor tiver recebimento em folha de pagamento, tiver outras formas de garantir. Então, você pode negociar isso aí sem problemas. Não significa dizer que a execução não vai poder acontecer, nem muito menos que aquela execução se tornará inviável. Então, assim, se você analisa isoladamente, poxa, ela abriu mão da prisão civil, da prerrogativa da prisão civil, quer dizer, ela está abrindo mão da própria execução, em última análise. Não é bem assim. Por um critério econômico, simplesmente ela achou por bem abrir mão de uma medida executiva e tem um benefício econômico. Aí, se o juiz invalida, diz, você não pode abrir mão da prisão, beleza. Aí, veja a situação de desequilíbrio que você acaba gerando, que o juiz pode acabar gerar. Por quê? Porque a parte está onerada com um valor maior da pensão e, consequentemente, ainda poderá sofrer aquela constrição que, digamos, custou economicamente. Não, e fora, né, Pedro? Porque dependendo a profissão do devedor, a prisão vai acabar realmente com a possibilidade dele tentar pagar essa pensão, né? E fora que, assim, eu tive um relato recente de um amigo que trabalha na área de família, fez um negócio jurídico processual, justamente abrindo mão dessa medida coercitiva, prisão, em troca do lado alimentante, fazer uma constituição do capital em garantia. Então, se você fizer a constituição do capital, a gente já pactua aqui que não vai ter prisão no processo. Então, também existem várias formas, né, enfim, afastar a prisão. Perfeito. E sobre a decisão do STJ, né, estou aguardando a publicação para ver o inteiro teor do acordo, mas pelo que eu li
da notícia, né, pelo que foi reportado a respeito desse julgamento, eu fiquei com duas preocupações iniciais, duas discordâncias iniciais, mas, repito, eu preciso ler o inteiro teor para poder me posicionar em definitivo. Mas esse argumento de que eu não posso convencionar uma constrição antes da citação, o devedor não pode ser afetado em seu patrimônio antes de ser citado. Mas veja bem, isso já é realidade, né? O arresto acontece antes de se citar o devedor. Não precisa de negócio jurídico para isso. Se o oficial de justiça tenta citar e não encontra o devedor, mas encontra bens, ele deve fazer o arresto. Eu não vejo problema em relação ao contraditório. O contraditório vai ser postecipado, depois o executado terá a oportunidade de... Necessariamente ele terá que ser citado e poderá embargar e poderá discutir tudo que ele achar que deva discutir. Não, você bem colocou, além desse contraditório aí diferido, vamos falar assim, pô, ele assinou um contrato que ele sabia das regras do jogo. Ele sabia que podia ter penhora antes da citação. Quer dizer, vamos infantilizar até quando a gente vai infantilizar as pessoas que assinam esses documentos e depois vem alegar que é abusivo ou alguma coisa do tipo? E aparentemente, Marcelo, repito, eu não li o inteiro teor, então não tenho como me posicionar em definitivo, mas aparentemente nós não estávamos diante daquele caso ali de uma situação de contrato de adesão. Aparentemente um contrato equilibrado, duas pessoas em condição de negociar livremente, sem grandes barreiras, né? Então não justificaria essa preocupação, né? E a minha segunda objeção, a priorística daquela notícia de julgamento é o argumento, porque em várias passagens se menciona a ideia de ordem pública. Tem até um livro escrito sobre isso, né, do Márcio Rocha, que eu, inclusive, participei da banca de doutorado dele. O livro é fruto da tese que ele defendeu na Universidade Federal de Pernambuco, orientado pelo professor Leonardo Carneiro da Cunha. E ele abomina essa expressão ordem pública processual. E, de fato, eu também não sou muito simpático a essa ideia de tentar colocar esse filtro, né? Ordem pública processual para controlar a validade dos negócios processuais. Eu defendo que o objeto dos negócios jurídicos, e de modo particular dos negócios processuais, deve ser lícito. O Código Civil diz isso, e essa regra do Código Civil se aplica aos negócios processuais. Mas a licitude do objeto não deve ser identificada e aferida a partir dessa nuvem meio cinzenta, né, de ordem pública processual, que ninguém sabe exatamente o que é. O professor Humberto Eudoro Júnior, o professor Humberto Eudoro diz que esses conceitos jurídicos determinados são vazios lógicos, né? Porque é um coringa. Ele não diz nada, mas diz tudo, né? Deu um problema, você achou esquisito, você fala, para a ordem pública processual. E aí, entuba. É verdade. É um melé, como se diz, né? Você usa em qualquer momento, vale por qualquer coisa, né? Então, assim, aparentemente, essa decisão do STJ teria esses dois problemas. Mas eu vou aguardar. Acho que quando sair o acordo, a gente vai voltar a discutir esse assunto. Mas veja, Marcelo, o que eu achei interessante é que o STJ já tem se posicionado sobre os negócios processuais. Logo quando o Código entrou em vigor, várias pessoas me diziam, olha, isso aí não vai acontecer. Negócio processual, várias pessoas, não foi uma ou duas, não, vários vieram me dizer, ó, esse negócio aí, isso aí vai ficar, é letra morta do Código, isso aí ninguém vai fazer acordo sobre o processo, esqueça. Eu cheguei no evento, Marcelo, eu participei de um evento, e depois que eu falei sobre os processuais, veio um outro palestrante e disse assim, ó, isso aí, podem esquecer, isso aí é novidade, mas ninguém vai usar isso.
Isso tinha mais ou menos uns 2 anos de vigência do código. Ele disse, olha, até hoje, veja o argumento, até hoje não há precedentes sobre negócios processuais. E aí eu brinquei no momento das perguntas, né, que as pessoas, a plateia fazia perguntas, aí eu brinquei com ele e disse, olha, primeiro que existem os precedentes. Existem. E existiam. Na época, eu tinha feito uma compilação, Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, vários julgados, enfrentando o tema do objeto dos negócios processuais. Então, assim, em primeiro lugar, os precedentes existem. Segundo, é que você está procurando os negócios processuais no lugar errado. Você está achando que vai achar negócios processuais nos precedentes? Esqueça. Por quê? Porque para o negócio processual virar precedente, virar objeto de precedente, você tem que ter uma combinação que é o seguinte. Primeiro, você tem que pactuar. Você tem que ter o pacto. Você tem que ter o próprio negócio em si. Segundo, ele tem que dar errado. Ele tem que dar errado. Porque se você fizer o pacto e ninguém questioná-lo em juízo, se ele produziu seus efeitos, então ele não vai virar precedente. Então, primeiro, você tem que pactuar, ele tem que dar errado. E se der errado, a terceira condição é você judicializar. E em judicializando, dá o tempo necessário para que aquilo chegue aos tribunais, né? Porque ninguém procura precedente. O nosso amigo Gustavo Osna, ele tem um texto incrível sobre isso, ele fala as incompatibilidades, dizendo isso, olha, as pessoas ficam falando, não tem decisões sobre o negócio, mas você está partindo do pressuposto que o negócio dá errado. E todos que deram certo, que estão nos contratos, que estão sendo respeitados, que estão sendo observados. Quer dizer, esse argumento é do mesmo tipo daqueles, também de outros amigos, mas aí eu não vou falar o nome, que dizem que os negócios processuais são a arbitragem de pobre, né? É verdade. Já ouvi isso. Eu já ouvi. Ô, Pedro, mas fala um pouquinho agora dos negócios jurídicos processuais para limitar a execução. A gente falou já daqueles que a gente pode acelerar a execução. Vamos agora fazer um recorte específico. Como é que a gente pode limitar e restringir a execução? Vamos lá. Vou dar 3 exemplos aqui concretos. Esse eu já mencionei, o da prisão civil. Essa é uma forma de limitar a execução. Você exclui meios executivos. O artigo 775 permite que o credor disponha da execução ou de medidas executivas. Tá? Então, eu acho que esse é um exemplo importante. Mas esse é um exemplo próprio da execução de alimentos. Você excluir determinados bens da penhora também seria um exemplo interessante. Às vezes você resolve fazer esse tipo de acordo por razões até sentimentais. Você pode escolher que um determinado bem, em hipótese alguma, será objeto de penhora. Então, é uma forma de você limitar a execução. Um terceiro exemplo, mais polêmico. As partes podem convencionar a não aplicação das famosas medidas executivas atípicas. Artigo 139, inciso 4. Esse é polêmico. Há quem discorde disso. Mas eu acho que é plenamente possível. Porque, por mais que essas medidas... E isso não é, viu, Marcelo? Na minha concepção, isso não é negociar sobre poderes do juiz. Não é bem assim. Mas, se a gente for pensar, as medidas executivas repercutem na esfera jurídica das partes. Então, se uma multa combinatória, por exemplo, o valor correspondente à multa vai ser revertido para a parte. Então, se eu fizer um acordo e digo o seguinte, olha, eu estou renunciando à multa combinatória, ao valor da multa combinatória. O juiz vai compelir a parte a executar a multa, quer dizer que a parte vai dizer, eu não quero a multa, não quero esse dinheiro. Aí o juiz vai forçar a pessoa a receber o dinheiro. Não, então veja, mesma coisa. Se o artigo 775 confere ao exequente poder de disposição sobre medidas executivas, todas as medidas executivas são determinadas pelo juiz, típicas ou atípicas. O juiz tem que determinar concretamente
Por mais que a lei preveja, mas o juiz tem que determinar. Então, se você abre mão de determinadas medidas, por que ele não poderia abrir mão de medidas executivas atípicas? Por que elas teriam esse status? E se você parte da premissa, que me parece correta, o Fred, por exemplo, defende isso há muito tempo, eu acho que ele está certo nisso, de que as medidas coercitivas atípicas são subsidiárias, porque existe um regramento sistemático, você tem mais de 100 artigos disciplinando a execução por quantia certa no Brasil. A ideia da tipicidade prima facie, né? Prima facie. Então, com mais razão, veja, se eu estou diante de uma medida que a priori já é subsidiária, não quer dizer que eu não posso abrir mão disso. Agora, isso, claro, entram aí também nesse grupo as sanções premiais aí que você gosta, né? Quando você convenciona sobre sanções premiais, no fim das contas você está dispondo sobre medidas executivas, porque as sanções premiais podem, não necessariamente, mas elas podem ser medidas de indução, medidas inibitivas. Esse é um tema que você sabe que eu gosto muito mesmo, mas só voltando a esse teu comentário, estou totalmente de acordo. Uma coisa é as partes disporem que o juiz não pode aplicar uma multa atentatória à dignidade da jurisdição. Aí não, porque você está afetando realmente o poder do juiz. Agora, dizer que ele não pode aplicar uma determinada medida executiva atípica que, em última análise, visa satisfazer o direito do exequente, por que as partes não podem pactuar isso? Quer ver um exemplo, Pedro, que estão usando muito na prática, fazendo muitos negócios jurídicos processuais sobre isso? Cumprimento de sentença, as partes combinando que não se aplica aquela restrição do 916, parágrafo 7º, do parcelamento, não se aplica, ou seja, é permitido depositar 30% e parcelar em 6 vezes. Então, isso está acontecendo muito. Perfeito, perfeito. Acho que é totalmente possível esse negócio jurídico, né? Totalmente possível. Nenhuma objeção em relação a ele. E em relação quando a gente envolve a aplicação de medidas executivas pelo juiz, isso acaba criando, muitas vezes, um preconceito. Né? Então, eu até evito falar disso, sabe, Marcelo? Até evito, para não gerar uma má compreensão, uma falsa compreensão também. E esse tema das medidas executivas, a gente não pode dissociá-las dos direitos e dos poderes do exequente, porque a execução se desenvolve no interesse do credor. E o artigo 775 confere ao exequente a disponibilidade total e parcial da execução. Vejo que isso é muita coisa. A gente fala os poderes do juiz e os poderes do exequente. O exequente pode abrir mão de toda a execução. O juiz vai fixar uma medida coercitiva típica, no dia seguinte ele desiste da execução. E aí? O juiz, em nome do poder de decretar de ofício, para quem acha que é possível, essas medidas, ele vai impedir a parte de desistir da execução? Claro que não. Porque isso está assegurado pelo artigo 775. Se ela pode fazer isso unilateralmente, sozinha, não precisa de concordância do executado para fazer isso. Por que não fazer no âmbito de uma convenção? Né? Então, acho que é possível. Né? E você limita a execução. Essas medidas mais drásticas, né? Aprender passaporte, CNH, coisa do tipo aí, você pode blindar a execução. Blindar. E, Pedro, eu vou te falar uma coisa. Recentemente também teve um cliente nosso que, assim, olha como às vezes as coisas não são nem 100% racionais, mas se você tiver um pouco de criatividade, você consegue emplacar interessantes negócios processuais. O cliente chegou e falou para mim, Mazola, eu quero evitar a execução provisória a todo custo. Eu não quero ficar com essa espada no meu peito até o trânsito em julgado. E tinha saído uma sentença, enfim, sentido contrário a esse julgado da apelação. Falei para ele, vamos fazer o seguinte, vamos ver se a parte contrária topa, você já dá um bem em garantia, em troca de não ter a execução provisória, ou seja, dele não poder deflagrar a execução provisória. E a parte concordou. Falou, então já tem um bem para garantia do juízo, então eu não vou instaurar a execução provisória. E aí, enfim, só quando acabar o processo é que a gente vai saber realmente
quem tinha razão ou não, mas deu uma paz para o credor, de algum modo, um bem já está garantido, e para o executado também deu a tranquilidade que ele queria de não ser pressionado provisoriamente. Então, acho que os advogados, com essa criatividade, conseguem tabular e formatar muitos negócios jurídicos interessantes. Verdade. Isso aí é um pacto de não executar. Muito interessante, que é uma modalidade de pacto de não petendo. Há, inclusive, trabalhos sobre isso, né? Alberto Trigo escreveu. Roberto foi orientando do Cabral, né? A Paula Orientando Costa Cabral. Silva. A Paula tem um texto antigo, muito bom sobre isso, texto longo. Eu acho que é perfeitamente possível e interessante essa negociação, né? Tem muita utilidade prática, eu acho. Às vezes as partes não querem abrir mão da discussão e, às vezes, veja, o próprio exequente não deseja execução provisória. Eu não tenho dados, viu, Marcelo? Eu ainda vou ter esses dados. Eu não tenho. Mas a minha intuição, pelo menos analisando aqui minha realidade, a realidade do meu estado, é que a execução provisória é sempre excepcionalíssima. É sempre excepcionalíssima. A execução provisória normalmente não acontece. E por que não acontece? Porque muitas vezes o próprio credor, aquele que naquele momento do processo é credor, que está provisoriamente vencendo, não se sente à vontade de deflagrar uma execução e depois se submeter a uma contra-execução, em caso de reforma ou invalidação da decisão que esteja a ser proferida pelo tribunal, né, no julgamento do recurso. E quando você prevê, de repente, uma garantia ou escolha de um bem, de certo modo, você dá essa tranquilidade para o exequente e assegura que a execução realmente só vai acontecer quando estiver definitivamente constituído o título. Então, isso é muito interessante, porque a execução provisória, de fato, ela traz incertezas e, às vezes, o próprio credor não quer apostar nisso e se vê obrigado a deflagrar uma execução provisória pelo temor. Esse devedor vai se desfazer do seu patrimônio, então tem que tomar uma decisão agora, tem que agir de imediato. E o negócio processual acaba pacificando isso, né? Garantindo essa tranquilidade. Pedro, a gente tem 5 minutos. Eu queria te ouvir um pouquinho só agora sobre o papel do juiz, cara, nesse controle de validade dos negócios, principalmente na execução. Quais são os cuidados que o juiz tem que ter? Qual deveria ser o papel dele, a função dele, né, à luz das convenções processuais? A diretriz para controle de validade, falando de modo específico dos negócios atípicos, né, porque não daria para englobar aqui todos os negócios típicos, são mais de 50, mas pensando aqui nos atípicos, o juiz vai se pautar pelo artigo 190, parágrafo único. Então, ele vai identificar a capacidade das partes, vai indagar se o direito admite autocomposição. Normalmente admite. Hoje é difícil você encontrar um direito material insuscetível de autocomposição. O juiz vai olhar também para aquelas restrições do artigo 190, parágrafo único, vai perquirir se a parte se encontra em manifesta situação de vulnerabilidade, às vezes acontece. E aqui eu vou dar uma dica, já que também estamos falando para advogados. Essa é uma dica que eu sempre dou. Se você está participando da confecção de um contrato, assessorando alguém, e nesse contrato vão ser incluídas cláusulas de conteúdo processual, eu sugiro sempre que os advogados rubriquem as minutas, porque isso é uma dica prática, né? Isso prova que a parte não estava em situação de vulnerabilidade, ela estava assessorada tecnicamente, ela tinha dimensão e domínio das informações, e se de repente abriu mão de um direito processual, ela o fez com assessoria, com respaldo técnico de um advogado. E você prova isso no momento em que o advogado dá lá a rubriquinha no instrumento. Porque isso é um critério para o juiz invalidar um negócio jurídico processual. Você percebe que a parte abriu mão, de repente, de uma garantia e não sabia exatamente o que estava fazendo, isso pode fragilizar um pouco a convenção no momento que essa invalidade for arguída.
contratos de adesão. A gente sabe que não é possível a inserção de cláusulas contratuais quando for considerada abusiva, né, em contratos de adesão, ou seja, quando você utilizar o contrato de adesão para forçar uma abdicação de garantias processuais da outra parte. Então, esse é o cenário. Além do controle sobre o objeto, que é o ponto mais nebuloso. O controle sobre o objeto é nebuloso porque, às vezes, você tem essa dúvida. Será que eu posso negociar sobre isso, sobre aquilo? Será que é lícita a negociação sobre poderes do juiz, como a gente acabou de tratar aqui? Então, esse é o ponto mais delicado. É tão nebuloso, Pedro, que outro dia eu estava preparando uma aula, tem enunciados do FPPC e do ENFAM em sentido diametralmente opostos. Por exemplo, aumentar o prazo para sustentação oral. Se você lê o FPPC dizendo que pode, você lê o do ENFAM diz que não pode. Quer dizer, os limites é o que a jurisprudência, ainda que timidamente, vem tentando, né, sedimentar alguma coisa. Mas a gente tem que esperar um pouquinho, o código é muito novo ainda, para a gente poder cravar, né, fincar pilares sólidos aí no terreno. Né? É verdade. Mas sobre essa questão aí da sustentação que você mencionou, tem uma explicação histórica para isso, é que esse enunciado do FPPC, quando foi redigido ainda no momento da tramitação legislativa. E a versão que inspirou esse enunciado dava margem para essa negociação. Né? Hoje, me parece que ninguém mais defende isso, né? Ampliar o tempo de suscitação oral. Imagina, Pedro, deixar... Porque a lei expressamente estabelece. Né? Imagina combinar que cada advogado vai falar 1 hora. Eu ia adorar. Mas os desembargadores, juízes, enfim, ministros iam odiar. Mas, mestre, faltam aí 2 minutos. Eu não gosto de terminar correndo. Eu queria te dar a palavra para considerações finais, dar um abraço em todo mundo e realmente reiterar, né, assim, a alegria que foi da gente, nessa 1 hora, trocar ideia, oxigenar alguns pensamentos. E, para mim, é muito orgulho. Eu te admiro muito, sou fã do seu trabalho. Marcelo, eu só tenho a agradecer pelo convite, pelo bate-papo. Uma honra para mim. Deixar um abraço aqui a todos que fazem a ESA da OAB do Rio. Deixar aqui um abraço carinhoso a todos que participaram. Muitas pessoas aqui. Eu não tenho como nominar, mas deixar aqui um abração Luiz Vale, o Nando, que entrou agora, o grande amigo Rodrigo da Cunha Lima Freire, o Câmara, que não só entrou, mas participou, né? Interagiu conosco. Então, eu fico, de fato, muito, muito honrado e poder também conversar contigo, né? Você é um amigo querido e é sempre oportunidade de aprender contigo. Você em breve vai defender uma tese magnífica sobre as sanções premiais. Depois a gente vai conversar sobre a tese, né? Em off a gente vai bater um papo, mas fico muito feliz e à disposição. Sempre que me chamarem, estarei totalmente disponível para participar. Pedro, muito obrigado. Eu te agradeço. Realmente, a maneira humilde que você trata todo mundo que te procura. Eu mesmo, algumas vezes, já te pedi ajuda e você nunca se furtou a ajudar os mais novos que estão começando, estão tentando colocar um tijolinho aí no muro do processo civil, você já como uma grande referência. Muito obrigado pela sua cordialidade, pela urbanidade com que você trata todo mundo e a forma sempre aberta e receptiva para participar desses eventos. Foi uma grande alegria para a ESA. A live vai ficar salva no IGTV e em breve a gente vai ter o 2º volume do nosso livro. A gente já lançou o 1º volume com as lives, né, que fizeram em 2019 e 2020. Você já está convidado, a gente vai formalizar por e-mail para enviar um artigo sobre esse tema para a gente inserir no 2º volume da nossa coletânea das quartas processuais da ESA. Tá bom? Meu irmão, se cuida. Pessoal, fiquem com Deus e até a próxima quarta.